E o Paquistão planeja executar 500 prisioneiros até o final do ano. 6 homens ligados a ações terroristas já foram mortos. As execuções foram realizadas menos de uma semana depois do atentado terrorista numa escola de Peshawar, que matou 132 crianças e adolescentes, além de 9 adultos, no noroeste do país. O governo suspendeu a lei que impedia a pena de morte em vigor há 6 anos. E a justiça pretende executar até o final do ano outros 500 homens. 8.000 aguardam sentença. A maioria dos prisioneiros tem ligação com atos terroristas da rede Al-Qaeda ou do Talibã, grupo fundamentalista islâmico que foi derrubado do poder no Afeganistão pelos Estados Unidos em 2001. O exército intensificou os bombardeios no norte do país, onde os extremistas estão escondidos, e prometeu acabar com o terrorismo no país. No Iraque, forças de combate avançaram na luta contra o grupo Estado Islâmico, que perdeu o controle de novas cidades. Hoje, os soldados curdos entraram nas montanhas de Sinjar, região que foi retomada na semana passada com o apoio de bombardeios aéreos americanos. Em discurso, o líder dos curdos iraquianos celebrou a vitória. Chamou a conquista de golpe histórico contra o ISIS e disse que os extremistas estavam com os dias contados. O alemão Jürgen Todenhofer, que passou 10 dias com os combatentes, chamou de ilusão a ideia de que o ISIS será derrotado facilmente. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrar no território do grupo radical islâmico e sair vivo. Jürgen afirmou que para cada terrorista morto, dezenas de combatentes aparecem no dia seguinte. Diariamente chegam centenas de jovens do mundo inteiro para lutar ao lado dos sunitas, que já possuem um domínio de um território maior do que o do Reino Unido. O grupo é mais forte do que se imagina e planeja fazer a maior limpeza religiosa da história. Por fim, o alemão afirmou que o grupo surgiu como fruto da guerra ao terror, iniciada pelo presidente americano George W. Bush. Vários países aumentaram o nível de alerta terrorista. A Austrália, que enfrentou um ataque de um clérigo iraniano ligado ao ISIS, dobrou a segurança. Hoje, a mulher do atirador, que estava solta sob fiança, foi presa. Em vídeos divulgados na internet, ela já tinha admitido que era terrorista. Que final de ano para essas pessoas, né? 500 condenados aí nos próximos dias, sendo que o país tem 8.000 condenados. É que o Paquistão é um país novo, né? É bom lembrar que o Paquistão nasceu em 1947, quando a independência da Índia, aí a minoria muçulmana na Índia, que eram milhões, parte dela se desloca para o Paquistão, que antigamente era chamado de Paquistão Ocidental, que é esse, e outro para o Paquistão Oriental, que é o Bangladesh, que virou Bangladesh em 71. Então, o Paquistão é um país, portanto, criado novo, tal, as fronteiras são relativamente artificiais, criadas no momento da independência da Península Indiana, e deve ser destacado que, e aí é uma questão chave que envolve o Paquistão, ele é o segundo país muçulmano em população, primeiro a Indonésia, segundo, portanto, não árabe, né? E segundo o Paquistão, que também não é árabe, vale lembrar tal. Agora, há uma questão chave que envolve o gancho com a matéria quando fala do Estado Islâmico na região entre a Síria e o Iraque. E aí é uma questão muito complicada. Ali é o terrorismo sunita, que faz uma limpeza étnica religiosa contra os xiitas, alauítas, no caso dos muçulmanos, e contra minorias nacionais da região, os degolamentos e tal. E aí é uma questão importante para a gente entender que não há caso na história de um grupo terrorista que tem uma base territorial como tem o Estado Islâmico. Isso é uma novidade de 2014, para a gente tentar entender como isso é possível. Que organização econômica, que dinheiro, que recursos eles têm para montar uma máquina militar daquela, que continua lá, evidentemente favorecida pelas guerras civis na Síria e a guerra civil no Iraque. Mas há uma questão de fundo religioso e político, que é a questão do islamismo. Isso é uma questão fundamental. Não fazer discussão rasteira, fazer discussão séria, né? O islamismo tem uma enorme dificuldade de separar a religião da política. Só consegue descolar a religião da política quando tem ditaduras laicas, clássicas, como no Egito, com Nasser I, como da Turquia, a partir da fundação da Turquia moderna, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, como no Iraque, na época do Partido Baath, que tinha também na Síria, e assim por diante. Então, você consegue se descolar do domínio religioso, mas impõe ditaduras militares, ditaduras laicas. Quando você diminui o poder dessas ditaduras,
a presença do domínio religioso quer impor os valores para toda a sociedade. Ou seja, não teve no islamismo uma questão que no cristianismo, não teve até agora, mas que existiu no cristianismo no século XVI, que é chave, a reforma protestante. Sem a reforma protestante, nós não teríamos, por exemplo, a colonização que vai ocorrer no século posterior nos Estados Unidos. Ou seja, na medida que você rompeu aquela relação em que só é uma relação direta entre o crente e Deus e aqui no meio não existe mais ninguém, relação indireta no caso do protestantismo, portanto, você pode questionar todo mundo que está entre o crente e Deus, você cria uma outra, isso é um pouquinho de Max Weber, bem resumido, isso é uma outra relação social, política que é estabelecida. Isso não ocorreu ainda no islamismo. Daí que não é acidente que você tem terrorismo islâmico das Filipinas, do sul das Filipinas até o norte da África. Isso não é acidental, é porque é um componente que não foi resolvido e que leva a essa barbárie como nós estamos vendo do Estado Islâmico.